Então, boa noite a todos. Eu sou o Padre Carlos Carneiro, colaborador do CREU, e aceito com muito gosto este pequenino depoimento para esta noite sobre a liberdade, como é que cada um de nós está a viver, de facto, a sua liberdade nestes tempos tão raros, tão confinados, tão especiais. Temos todos experimentado certamente muitos limites e estamos a tentar descobrir se eles podem ter algum valor, algum significado, ou podem até ser uma oportunidade para percebermos-nos, a cada um de nós, como seres absolutamente livres. A verdade é que estamos a viver de coração apertado e estamos a descobrir que afinal somos frágeis. E talvez, surpreendentemente, isso para nós está a ser um problema. Mas por que é que a fragilidade há de ser um problema? A verdade é que nos tantos exercícios que já procuramos fazer, nos filmes que já vimos e revimos, nas receitas de culinária, nas conversas, enfim, em tantas coisas que já fizemos para superar esse limite, a verdade é que continuamos com uma certeza: não nos é tudo possível. Estamos de facto condicionados. Mas não estávamos antes de experimentarmos esta situação? Será que a nossa liberdade era total e absoluta? Se assim fosse, provavelmente ela não era uma liberdade plena e verdadeira. Era talvez um capricho, um absoluto de uma importância que pressupunhamos quase que intocável e, portanto, quase que absoluta. Mas agora que estamos muito mais condicionados, até quase fechados, então temos uma necessidade enorme de rever todos os nossos processos. E por que não rever todos os nossos processos? E certamente por que não rever essa consciência de quem somos? Somos livres, é verdade, mas a nossa liberdade está condicionada. Esteve sempre condicionada. Parece-me que é importante, apesar de tudo, distinguir aquilo que condiciona a nossa liberdade das suas dependências. De facto, estamos condicionados porque não nos é possível tudo, estamos condicionados pelos outros, que podem ser para nós, de facto, balizas que nos ajudam a crescer, estamos condicionados, inclusive, pela própria consciência, por esse apelo a uma retidão e a um rigor das coisas, do que fazemos, do que pensamos, do que queremos. Estamos condicionados, inclusive, positivamente pelo próprio Deus, como fonte de inspiração para uma liberdade maior. Daí pode vir uma enorme esperança. Quem diria? Deste limite pode vir uma esperança concreta, uma esperança real, que não se trata apenas de uma resignação para aceitar o que não podemos, até com boa cara, mas exatamente para abraçarmos todas as nossas possibilidades e a vivermos de uma forma positiva. Quem diria que na criatividade éramos capazes de tantas ousadias, de tantas novidades, de sermos capazes de superar, de nos superarmos a nós próprios, de nos reinventarmos, para sermos capazes não só de estar bem, mas para conseguir fazer tudo aquilo que de facto nos parece urgente. E se alguma coisa é urgente, é de facto esta consciência de que somos absolutamente livres, mas que a nossa liberdade encontra de facto balizas que nos ajudam a perceber não só quem somos, mas como estamos também na vida dos outros. E nesse sentido é verdade que somos chamados à liberdade. Nesse sentido é correto pensarmos de que a nossa liberdade, a liberdade de cada um, não se consegue alcançar sem um trabalho, sem uma escola, sem uma aprendizagem, sem um rigor. De facto, a liberdade não é espontânea. A liberdade não é apenas um exercício de saber ou de poder fazer o que quero, o que me apetece, o que me parece provável ou possível. De facto, a liberdade é uma experiência maior. Só há liberdade quando cada um de nós consegue mesmo viver na verdade. Por isso, nada mais contrário à liberdade do que o capricho, o egoísmo, a parcialidade. Talvez aí encontremos, de facto, uma experiência de prisão. De facto, o egoísmo é tudo aquilo que nós não queremos. É mesmo a falta de uma liberdade. Então somos chamados à liberdade? Sim. Mas o que é a liberdade? Parece-me que há uma perspectiva cristã que nos pode iluminar de uma forma muito clara. É que a liberdade é a possibilidade de fazer da nossa vida
uma vida de serviço. Só quando somos servidores, quando somos servos, podíamos até usar uma palavra um bocadinho talvez forte, quando somos escravos, por amor e no amor, então aí somos livres. Porquê? Porque o egoísmo foi vencido, o nosso eu não foi absolutizado e a nossa atenção e o nosso cuidado não é sobre cada um de si mesmo, mas é exatamente sobre o outro. É nesse paradoxo de fazer do outro a prioridade da minha vida que eu encontro a possibilidade da liberdade. Mas se calhar é aí que radica o nosso maior medo. Porque é que temos tanto medo de alcançar o que mais desejamos? Porque é que temos tanto medo, tantas vezes, de sermos ainda mais livres? Porque nos contentamos, provavelmente, com pequeninas liberdades. Então somos chamados a uma liberdade maior, uma liberdade que não é contra o outro, que não é contra mim, que não é contra Deus, mas é uma liberdade a favor do outro, a favor de Deus e por isso também a meu próprio favor. De facto, no exercício de uma liberdade vivida como um serviço, cada um de nós experimenta não só como alguém que é chamado a amar, mas alguém que é chamado a amar na liberdade. Por isso, parece-me que estes tempos, que por um lado são limitados, são condicionados, muitas vezes levam-nos até, porventura, a uma experiência de tristeza e de limite, podem ser para nós uma enorme possibilidade de nos descobrirmos e de construirmos uma vida onde vamos muito para além do sucesso e do fracasso, mas de viver a vida como um apelo, como um chamamento à liberdade maior, à liberdade do próprio Deus. Para o conseguirmos, então acho que temos que nutrir a nossa vida. Temos que nutrir a nossa vida de espanto, temos que nutrir a nossa vida de pensamento, de reflexão, de arte, num certo sentido de valor. Temos que nutrir a nossa vida de Deus para, de facto, sermos como Deus é, completamente livre, porque completamente servo. Portanto, que a experiência da nossa liberdade inacabada não nos limite a este processo, a esta peregrinação, a este projeto de alcançarmos a liberdade do próprio Deus e não nos contentarmos com as nossas possibilidades e, porventura, nem nos justificarmos com os nossos limites. Foi para a liberdade de Deus que fomos criados e nada nem ninguém nos pode impedir de nos alcançarmos como seres livres na liberdade de Deus. Obrigado.